para as pessoas que acreditam em crendices, né, populares, hoje é o dia de Santo Antônio, obviamente, né, com todo respeito ao santo da Igreja Católica, mas qual é a crendice, né, que hoje é o dia que as mulheres, né, antigamente, hoje eu acho que não acontece mais isso, viravam o santo de cabeça para baixo, né, para arrumar casamento. Eu acho que isso passou. Será que isso já passou? É a pergunta. Não passou? As mulheres ainda sonham em casar? Vou jogar essa bola para minha querida Valentina Rocha, né? Ela não é a nossa consultora aleatória de superstições, mas ela, né, como representante da nova geração, pode nos explicar. As mulheres ainda sonham em casar, Valentina Rocha? Bom dia para você e o nosso querido quadro Diz Aí a partir de agora. Bom dia, Moacir. Que responsabilidade é essa, hein? Estar nas minhas mãos, saber se as mulheres ainda têm sonho de casar ou não. Olha, eu vou falar por mim. Eu tenho muito sim vontade de casar, de estabelecer, mas um casamento diferente, né? Eu acho que o problema do casamento, na verdade, não está em sim casar, né? Mas em sim como levar a vida de casado para frente. Então, acho que pode ter mudado sim um pouco da expectativa, né? E das responsabilidades aí do que se espera de um casamento e também do que se espera, né, da posição da mulher enquanto mulher e do homem enquanto homem aí dentro do casamento. Então, né, eu vou dar essa ensaboada aí para não dizer sim ou não, né? Fiquei a critério. E, né, rezas hoje são todas bem-vindas para quem ainda tem esse desejo de casar. E é isso. Vamos ao Diz Aí, a esse quadro aí que a gente começa. Estou hoje aqui muito bem acompanhada e também muito feliz, porque esse é um dos temas que a gente sempre, desde o início, quis trazer para cá, a gente sempre quis fazer essa conversa. E acho que mais do que dedicarem aqui no casamento, eu acredito aí no tempo certo de fazer as coisas e nas melhores oportunidades, e acho que não tinha oportunidade melhor. Estou aqui hoje para conversar sobre o tema da imigração, vamos falar aí um pouco sobre tudo que envolve a imigração, e trouxe aqui duas pessoas para falar sobre isso, um que vive aqui em Foz, que tem essa experiência de vivenciar a fronteira, e outro, né, que é do estado de Pernambuco, que a gente está tendo a honra de receber aqui, né, mesmo muito longe, né, as oportunidades que a internet está nos dando, que essa possibilidade de está nos dando. Um deles é o Juan, que é um ativista colombiano, que vive aqui em Foz, que faz universidade, que é quase médico, e também um ativista aí na Casa da Juventude, da imigração, por consequência, né? E por consequência de todas as suas vivências. E o outro é o Breno, que é estudante de Direito na Universidade Federal de Pernambuco e que estuda também e já teve algumas vivências, estagiando aí nas questões voltadas à imigração. Meninos, bom dia! Bom dia! Bom dia, Juan! Bom dia, Valentina! Antes de mais nada, eu quero muito agradecer vocês por terem topado aí esse desafio de ter esse convite. Estou adorando esses sotaques que estão aqui, esse sotaque latino, esse sotaque nordestino. Sou uma verdadeira fã. Para começar, meninos, agora que eu já fiz essa breve apresentação e também para a gente, né, a gente tem um tempo curto aí para a gente fazer a nossa entrevista, eu gostaria que você me dissesse como é ser um jovem imigrante aqui no Brasil e como você foi recebido aqui fora. Valentina, principalmente eu acho que vou partir de um dado bem importante, um dado histórico, para a gente poder colocar claro o que quando a gente fala de imigração, o que a gente está falando, hein? Então a gente está falando, então, para fazer referência, então, na América Latina, a partir do que a gente conhece, né, como historicamente imigração, ela vem se dando, então, a partir dos séculos XIX, até o que a gente conhece até agora, né? Então, han sido 4 etapas, e eu coloco uma quinta mais, além dessas 4, né, que a gente consegue ver dentro das bibliografias, e uma dessas primeiras está vinculada, dentro desses processos de América Latina com migração, no primeiro dessas fases está vinculada com a migração transoceânica, né? A segunda dela está ligada à migração interna. Essa migração interna ela vai acontecendo então a partir da década de 1930, 1940, e ela está ligada diretamente a uma grande crise econômica que surge nesse tempo, né? E uma terceira está ligada à transfronteirização, o cruce das fronteiras, aperturar as fronteiras para o crescimento econômico e desenvolvimento, bem entre aspas, né? E aí
ainda mais coloco uma quarta, que tem que ver com o tema da globalização, e uma quinta que volta outra vez a se repetir em pleno século XXI, com outra vez crise econômica, violação de direitos humanos e um processo praticamente que não responde às problemáticas sociais que temos em os diferentes países da América Latina. Então, quando eu chego aqui no Brasil, eu sou recebido com precisamente alguma parte de racismo, precisamente. Eu comentava nestes dias, quando eu cheguei diretamente aqui em Foz do Iguaçu, e eu subia no ônibus, eu não abria a boca para nada, mas muita da gente pergunta para mim assim, você é haitiano? Ou seja, como se o Brasil não tivesse negros, né? Ou seja, eles acham, não sei se é neste contexto de Foz do Iguaçu, mas parecesse ser que Foz do Iguaçu não tivesse negros. Foz do Iguaçu tem negro, Foz do Iguaçu tem outras populações que fazem parte desse sistema social, dessa construção de cidade, que é importante a gente trazer esse debate para casa, para a gente conversar e falar e fazer essa reflexão. Então, essa foi minha experiência, entendeu? Muito bom, Juan, você trazer essa sua vivência para cá, para a gente usar isso também, né, como forma aí, né, de trazer esse debate aqui para fazer. A gente já fala mais um pouco sobre isso. Já falei, um prazerzão enorme, tem até a minha camiseta do Maracatu aqui, eu sou uma batuqueira de Maracatu aqui, a gente tende, né, a juntar tudo, achar que é tudo a mesma coisa. Já tive a oportunidade de estar em Recife várias vezes, e sei que Recife é muito grande, que tem muitas coisas, mas eu não podia deixar de falar. Eu quero que você conte quando que você encarou pela primeira vez na sua vida o tema de imigração e de imigração. Quando foi o seu primeiro contato? Houve uma escolha? Você falou, eu quero tratar sobre isso? Então, é engraçado. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com a migração foi quando eu mesmo me tornei um migrante temporário. Eu fiz intercâmbio na França. Então, eu passei um pouco pela experiência de migração, embora, é claro, a minha experiência tenha sido muito diferente daquela de Juan. Até porque eu não fui vítima de racismo, não fui vítima de nenhum tipo de discriminação. Mas eu me interessei, obviamente, porque tocou um pouco de uma experiência pessoal minha. Depois, em 2019, eu tive a oportunidade de participar de um festival estudantil na Noruega, junto com o Juan. Foi lá que eu conheci ele, cujo tema era justamente imigração. E lá nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco o tema, junto com pessoas que vieram de todo o mundo, e pessoas que passavam, inclusive, por situações de crise migratória naquele momento. Existiam pessoas que vinham de Mianmar, que estavam passando por um problema com a limpeza étnica de uma parte da população muçulmana. Existiam pessoas que vinham de Bangladesh, que era o país que estava recebendo os imigrantes de Mianmar, vocês devem lembrar. Existiam pessoas que vinham, enfim, de diversas partes da África, que recebem muitos imigrantes. Existiam pessoas, enfim, de todo tipo de background diferente, com quem a gente pôde trocar uma ideia. E tudo era muito interessante, mas eu pensava que era uma discussão que seria interessante para a minha vida, mas que talvez eu não tivesse a oportunidade de aplicar imediatamente. Porque, afinal, na época eu era estagiário na Defensoria Pública do Estado, e questões de imigração, embora aconteçam aqui em Pernambuco, geralmente são de competência da Defensoria Pública da União. Foi aí que, de repente, um belo dia eu estava trabalhando normalmente, sozinho, inclusive, no meu local de estágio, quando a secretária apareceu na sala e disse: Breno, preciso da sua ajuda. Eu disse: por quê? Porque existem 30 venezuelanos lá fora dizendo que não conseguem moradia, que não conseguem uma casa. E, opa, o problema bateu na minha porta, não é mesmo? Uhum. Porque moradia é competência da Defensoria Pública do Estado. Então, foi assim que eu acabei tendo essa vivência com a migração. Que massa, Breno. E a gente já mais vai falar um pouco sobre essa sua experiência no núcleo aí de direitos humanos. Eu quero que vocês me falem aí, quero que o Juan agora me diga, e para mim já é muito certo que falar de imigração é falar de política, né? E eu queria saber, Juan, como você tem encarado aí esse fato de ser um ativista, né, e portanto ter um porta-voz também de uma juventude que é de longe do seu país de origem, né, fazendo esse trabalho de defesa mesmo dos direitos.
existe uma disjuntiva, Valentina, no sentido de a livre circulação e o querer político para se posicionar frente à problemática do migrante. Tem totalmente a disjuntiva. Existe esse direito de você circular, mas existe esse problema da política mesmo, dos políticos assentar pé no debate e colocar as pautas sobre o debate. Então, assim, acho-se que é um problema muito profundo, porque as políticas, elas, ok, vamos abrir as fronteiras, Porém, eu falava para Breno nestes dias, o maior problema da migração e do migrante não é nem sequer migrar. O maior problema do imigrante é quando ele é recebido por mentes fechadas. Esse é o maior problema que a gente tem, porque a gente não consegue se deparar e a gente não consegue caminhar para frente. A gente já vem, eu não estou falando aqui, a Valentina, eu quero deixar muito claro, porque às vezes, dentro de minhas falas, tem gente que malinterpreta a informação. Eu não estou falando que o imigrante é muitas vezes concebido o imigrante como um mal do filme. E também não estou falando aqui que o imigrante é o redentor, o salvador do mundo, deste mundo contemporâneo. Não estou falando disso. Eu estou falando aqui que a gente precisa falar deste tema e que a gente precisa colocar políticas claras. Se a gente já tem um direito de essa livre circulação, vamos a falar e a colocar todos os caminhos necessários para que essa população se inserte dentro da sociedade, que essa população consiga contribuir no desenvolvimento social e que essa população ela tenha a possibilidade de mostrar suas qualidades. Nenhum dos imigrantes, ele vem como uma tábula rasa, ou seja, vem sem nada. Ele vem com um posicionamento, vem com uma construção, vem com uma cultura, com uma identidade, e a cidade que recebe ele tem que estar posicionada para abrir as portas e deixar que aquela pessoa ela tenha a possibilidade de posicionar e de participar. Eu acho assim que, politicamente, esse é o grande problema que a gente encontra. Discriminação, abolição de direitos humanos em pleno século que estamos, a gente encontra praticamente espaços fechados, portas fechadas, e então isso incita mais para a gente continuar nesta luta e falar que hoje sou eu, amanhã é você, e continua, estamos nos processos abertos. O processo da migração não é só, existem diferentes tipos de processos de migração, não só, há muita gente que nem sequer ele tomou a decisão de sair do país, aí gente que pensou que teve a oportunidade de pensar para não teve essa oportunidade. Então os processos são totalmente então, a gente pensar em trazer para a casa da política e pensar que temos possibilidade em esse contexto, consiga entender o indivíduo que está migrando, como que está aí dentro do país, dentro da cidade, como um todo, e não como uma parte só. Muito bom, Boa. De verdade, essas falas elas são muito importantes a gente trazer aqui, Breno, né? Já te incluindo também aqui nesse contexto. A gente vive numa cidade que recebe muita gente, seja pela prática do turismo, que aqui, né, é um chefe da cidade, seja agora pela própria possibilidade que a universidade nos dá em receber todas as pessoas, e a gente precisa sim falar sim sobre a forma como os iguaçuenses, né, e todo brasileiro ele recebe grandes, né, ele recebe as pessoas de fora, e as falas aí são agora vamos fazer lá essa sua experiência em trabalhar com direitos, um jovem essa pessoa que está tomando agora, escolheu essa carreira e trabalhar na defesa dos direitos do imigrante. Perdão, você poderia repetir a pergunta, porque eu não consegui escutar muito bem, cortou. Eu quero que você conte pra gente, tá ouvindo agora, tranquilo? Tô.
queria que você conte aí pra gente um pouco mais dessa sua experiência que você teve aí no núcleo de direitos humanos. Você conta pra gente, né, como você enxerga o papel do jovem advogado, dessa pessoa que está se formando agora, né, e entrar aí, né, experiências como essa que você viveu, né, de ser chamado lá e bater na porta mesmo a realidade da imigração, né, dessa pessoa que está se formando agora, como entrar essa realidade, né, da defesa dos direitos dos imigrantes. Veja, a experiência de trabalhar com o tema na Defensoria Pública foi verdadeiramente transformadora. Porque eu entendi de uma vez por todas que não existe problema de outra pessoa. Os problemas da Venezuela também são os problemas do Brasil. Os problemas da Colômbia também são, de certa forma, os problemas do Brasil. E assim por diante. Não adianta a gente colocar uma barreira e dizer que as coisas acontecem lá longe, quando daqui a pouco essas pessoas podem chegar até nós. E quando nós também somos afetados diretamente pelas repercussões do que acontece lá fora. Além disso, foi uma experiência transformadora, porque foi a oportunidade de lidar com uma população extremamente vulnerável e que tem um background, uma formação cultural muito diferente da nossa. A maioria dos imigrantes que vieram, enfim, que a gente recebeu aqui em Recife, da Venezuela, que a gente doou, eles eram indígenas, eles eram da etnia Varau. A maioria sequer falava espanhol, falava apenas a língua Varau. Então, já temos aí uma barreira linguística muito grande que a gente teve que superar, né? Depois teve a questão de a gente adaptar a atuação rotineira da Defensoria Pública para uma situação em que a maioria das pessoas tem uma formação cultural e desejos completamente diferentes. Então, por exemplo, quando a gente estava discutindo a questão do abrigamento dessas pessoas, veja, normalmente quando a gente discute abrigamento, a gente discute a construção de uma estrutura capaz de receber aquelas pessoas, né, quartos relativamente individualizados, em que, enfim, uma estrutura que a gente pensa que é aceitável para a gente. Só que essa estrutura que já existia aqui em Recife, em certa medida, ela não era adequada para os Varau, de forma alguma, porque a maioria deles preferia e escolhia viver em conjunto e próximos uns dos outros. Justamente porque existiam relações, enfim, de pessoas que eram da mesma aldeia e tal, não queriam se separar de jeito nenhum. Então teve que se encontrar uma solução alternativa. Na época, foi a concessão de uma espécie de benefício social para que essas pessoas pudessem custear um aluguel, mesmo que de um espaço modesto. Quanto ao papel do jovem profissional do direito, né, jovem operador, eu acredito que o melhor que a gente pode fazer, por enquanto, é garantir que a gente tenha uma formação diferente, uma formação diferenciada daqueles que vieram antes da gente, né? Garantir que a gente tenha uma formação que inclua os problemas de imigração, que inclua os problemas de direitos humanos como um todo, né? Que é algo que por muito tempo não pode ser incluído no currículo das universidades no Brasil, com motivos evidentes, né? Passamos por uma ditadura civil militar. Depois foi algo que não era necessariamente incluído, era incluído de forma lateral. A gente tem que incluir esses temas como parte da nossa formação e tê-los como parte essencial. O operador do direito, hoje em dia, ele tem que conhecer a Convenção Americana de Direitos Humanos, tem que conhecer os instrumentos das Nações Unidas sobre isso, até porque esses instrumentos também balizam nossa atuação enquanto profissionais, a nossa ética. Não podem deixar nunca de balizar. Nossa, Breno, e perfeito, assim, também acho que vocês estão sendo cirúrgicos e isso facilita muito, né, o papel de quem aqui tá, de quem está nos ouvindo, de quem também, né, tá aqui intermediando essa conversa. Eu já peço desculpa para vocês, porque o nosso tempo é realmente curto, a gente aí precisa encaminhar, né, o nosso bate-papo para o final, mas eu acho, né, e daí a gente vem com a proposta de trazer esse papo para cá, como uma forma também da gente dar abertura para esse tipo de assunto, né, entre a juventude acontecer, né, tive a sorte de conhecer o Juan aí no começo dessa semana, né, a gente estava participando aí de uma conversa juntos, e é fruto, né, dessa conversa, né, dessa coisa que a gente está aqui hoje, a gente, né, tive a oportunidade de conhecer o Breno, né, e já convido também para deixar o convite para a gente trocar outras vezes, para a gente usar, né, agora dessa possibilidade online, que as pessoas estão aí para nos ouvir, que a gente consiga trocar. E quero que vocês deixem, Juan, para abrir esse espaço para você agora, para deixar um recado final aí para todos eles que estão nos ouvindo, né, aí do fundo do coração.
Vou começar, né? Adiantar um pouco. Principalmente, pensar de que eu quero deixar diretamente para todos que nos estão vendo nesta manhã, é precisamente o seguinte, gente, vamos parar para refletir, vamos parar para pensar em outro, vamos parar para ver o outro na cara, para olhar o outro no olhar, vamos olhar o outro diretamente. Existe outra idade diferente a mim, não significa que seja igual que eu, temos as diferenças. Essas diferenças são as que permitem fazer construção social, permitem construir um país que a gente tem. Se todos fôssemos iguais, hoje o Brasil não seria o Brasil. Hoje Foz do Iguaçu não seria Foz do Iguaçu. Então, vamos a construir desde a diferença, desde essa outra perspectiva que não é igual, que não é igual que eu. E existe outra coisa que eu queria ressaltar. Gente, hoje existe um problema muito grande em relação aos direitos humanos, em relação à população imigrante, e a população imigrante, muitos deles, como estão indocumentados dentro do país, acabam sendo pegando emprego praticamente escravistas. E eles não conseguem levar isso além daquele emprego escravista para a justiça, porque eles têm medo de ser outra vez devolvidos para o país de origem. Então, há um grande problema. Muitas mulheres estupradas, mas não vão à delegacia nem acudem a nenhum meio por causa de medo. Medo de que, gente, existe um problema muito grande de sociedade que a gente não está parando para refletir, não está parando para ver no olho do outro, não está parando para ver o dor do outro. E no momento que a sociedade pare para ver no olhar do outro e consiga se posicionar, esse dia nós mudamos a sociedade. Mas do jeito que a gente está, a gente não vai conseguir mudar. Então, para de ver como é que o imigrante que chega para tirar a oportunidade que você tem. Nós chegamos para tirar a oportunidade de você. Nós chegamos para construir com você. E essa é uma mensagem que eu quero deixar para toda a comunidade de Foz do Iguaçu, para todos os fozenses. Nós estamos aqui para construir juntos com você, porque nós temos Foz do Iguaçu, nós amamos Foz do Iguaçu. Não é momento de a gente fechar as portas, senão construir um espaço juntos. Vamos ir a mão para fazer a sociedade e o Foz que todos merecemos, o Foz que todos queremos viver e estar aqui. Muito obrigado. Juan, muitíssimo obrigado por sua participação, por todas essas falas e esse momento e a nossa curta rádio com a gente, as trocas. Breno, muito obrigado, que seja a primeira vez de muito que a gente possa trocar e conversar. Sim, senhora. E assim, eu desejo que a gente lembre sempre que quando a gente fala de imigração, não estamos falando de mão de obra, de problema transnacional, do escambau. A gente está falando de pessoas, seres humanos. E seres humanos que têm todo o potencial de construir, junto com a gente, um país melhor, um lugar melhor de se viver, com toda a vantagem e a riqueza que a diversidade cultural traz. Com certeza. Muito obrigado, gente. Valeu, viu? Abraço, bom sábado para vocês. Moacir, tá contigo. Marco Zero, onde tudo começa.